Olá, alunos, bem-vindos de volta. Nós já estamos na aula de número 38 e o tema dessa semana é consumo. Como assim consumo? Nós, seres humanos, independente do contexto em que a gente esteja inserido, do grupo social ao qual a gente pertença, ou ao contexto econômico, nós consumimos o mundo. Nós estamos constantemente consumindo o mundo. Porém, eu queria que a gente parasse para refletir hoje como é esse consumo do mundo. O que a gente consome, como a gente consome, quem ou o que condiciona o nosso comportamento de consumo do mundo. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto? Então, o que a gente consome na sociedade em que a gente está hoje, no contexto em que a gente vive hoje? Nós consumimos bens materiais e imateriais. Então, a gente consome alimentos produzidos pelo solo, a gente consome bens duráveis, eletrônicos, medicamentos, objetos em geral, né, do dia a dia. E esses objetos são produzidos sempre a partir de uma matéria-prima. Então, independente de ser um alimento que vem direto da natureza ou um alimento industrializado que passa por um processo, tudo isso faz parte do mundo em que a gente está inserido. E o que a gente consome de imaterial? A gente consome conhecimento quando a gente estuda, quando vocês assistem um vídeo dos bruxões. A gente consome cultura quando a gente vai ao cinema, quando a gente vai ao teatro. Nós consumimos entretenimento, lazer, seja através de rede social, seja através de streaming, seja, enfim, fora de casa, em um ambiente offline. Nós consumimos informação, notícias e a gente consome serviços. E tudo isso que a gente consome é condicionado por determinados fatores, gera determinadas sensações e impactos e depende de uma série de outros fatores, né? O nosso consumo muda de acordo, por exemplo, com a nossa classe social. Dependendo da classe a que você pertence, você tem acesso ou não tem acesso a determinados bens de consumo, sejam materiais, sejam imateriais, tá? Dependendo do seu estado civil, você consome coisas diferentes, a sua faixa etária, então o que é oferecido para consumo de crianças e o que é oferecido para consumo de idosos, por exemplo, o gênero pode condicionar determinadas formas de consumo, os interesses individuais de cada um, personalidade, grupo social a que pertence, gostos, enfim. O local onde você mora, quem mora na zona rural consome determinados itens, quem mora na zona urbana consome outros, o seu nível de escolarização, a sua profissão, o seu acesso à internet ou às redes, à mídia, e também da rotina, dependendo da sua rotina, o seu consumo também é diferente. O que acontece é que embora todos esses fatores condicionem, né, o tipo de coisa que você vai consumir, todos nós que estamos aqui no contexto brasileiro, por exemplo, estamos submetidos a um mesmo sistema, a uma mesma mídia. Claro, existem diferentes influenciadores, existe um algoritmo que direciona os conteúdos, existe o streaming que uma pessoa tem e outra não tem, mas ainda assim, a grande influência, a mídia aberta, as vitrines na rua, as séries, as publicidades nas redes sociais, elas atingem todos os grupos. Então, embora nós tenhamos fatores que condicionam o tipo de consumo que a gente vai poder acessar, nós ainda estamos submetidos à mesma influência. Então, muitas vezes, isso pode gerar, esse condicionamento do desejo pode gerar impactos, certo? Por exemplo, pode haver uma falta de pensamento crítico em relação a esse consumo. Vale a pena consumir? A sua condição permite que você consuma? Se não permite, o que aquele consumo pode impactar na sua saúde financeira, por exemplo? Então, o consumo aqui, ele pode ser pensado de diversas formas. E o que acontece? O acesso ao consumo pode gerar recompensas ou problemas. Então, consumir pode gerar uma sensação de felicidade, uma sensação de satisfação, uma sensação de pertencimento a determinado grupo. Se você tem aquele item, você se sente imerso dentro de um grupo social. Pode gerar a sensação de identidade quando você alcança algo que você acha que tem a ver com você, a sua identidade é fortalecida por esse consumo. Pode também estar associado a questões de status, de posição social, de reconhecimento ou mesmo de realização para determinadas pessoas. A comprar determinado objeto de valor pode ser uma realização pessoal.
o consumo, eventualmente, pode também estar associado ao seu valor pessoal. Então, hoje em dia, né, em que se valoriza muito o ter em detrimento do ser, o que você tem pode ser um condicionante do seu valor na sociedade. Porém, essas seriam as recompensas. Caso essas recompensas não sejam atingidas, esse consumo pode gerar problemas. Então, esse consumo pode gerar exclusão social quando você não consegue acessar determinado item, pode gerar sensação de infelicidade, de não pertencimento. Além disso, o consumo em excesso, como a gente sabe que há no mundo de hoje, porque estamos consumindo muito devido ao sistema em que vivemos, que é movido pela produção, consumo, lucro, e isso gera um ciclo, isso pode gerar, muitas vezes, padronização, né? Muito mais interessante para um sistema de produção que se padronize determinada coisa para que você consuma muito daquilo, do que você ter uma diversidade. O excesso de produção de lixo que isso pode gerar, a quantidade de retirada de matéria-prima e os recursos renováveis e não renováveis que estão sendo utilizados, enfim. Então, o consumo ele pode ter recompensas, mas ele pode ter impactos também. Impactos na natureza, impactos individuais, né, na saúde mental do indivíduo, na saúde financeira do indivíduo, e pode gerar também, como a gente falou, o sentimento de pertencimento ou de exclusão, fazer com que a pessoa exerça ou não exerça um direito. Você, por exemplo, acessar bens culturais é um direito. Caso isso não seja acessado, você não só está sendo excluído do grupo que não consome isso, como também você está tendo um direito violado. Então, o consumo aqui pode dialogar com uma série de debates, uma série de problemáticas e de temas que podem aparecer na prova. E aí, quais são os repertórios que nós vamos usar hoje para falar de consumo? A gente vai usar as revoluções industriais, que são os processos que alteraram os nossos sistemas de produção e, consequentemente, a produção dos bens e o que era produzido. A gente vai falar de um conceito chamado Sociedade do Espetáculo, vamos falar de um documentário chamado Ilha das Flores e vamos fechar com uma obra literária chamada Admirável Mundo Novo. Vamos começar, então, com as revoluções industriais. Lembre-se que se você for usar a Revolução Industrial no Enem, é muito importante que você diga de qual revolução você está falando, porque quando você fala primeira revolução, segunda revolução, terceira ou quarta, você automaticamente contextualiza isso em um período temporal. Então, sempre que você for usar a Revolução Industrial, dá nome à revolução que você está referenciando. Em relação a essas revoluções, a gente pode falar sobre o processo de mecanização, a substituição, o primeiro processo de substituição do homem pela máquina. A gente pode falar da produção em escala, que aumentou a quantidade de itens produzidos, fazendo com que o interesse das pessoas por consumir mais crescesse. A gente pode falar do desenvolvimento das tecnologias, diversos temas que dialogam com tecnologia. Podem estar associados à terceira revolução industrial e também os temas relacionados à inteligência artificial. Hoje em dia, né, os algoritmos, enfim, que já fazem parte de um avanço em relação à terceira revolução industrial. Então, aqui a gente está falando de uma sociedade que está se desenvolvendo em relação à indústria para oferecer mais bens para que as pessoas consumam mais. Como eu disse, diferentes itens, aparelhos eletrônicos, bens duráveis, bens não duráveis, alimentos industrializados, enfim. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho da teoria da sociedade do espetáculo, que dá nome à obra do Guy Debord. O que acontece? Essa obra, publicada na década de 60, fala um pouquinho sobre a expansão e a popularização dos aparelhos televisivos e da mídia televisionada, da televisão. Lembre-se de não usar TV na prova, tá? Escreve televisor, aparelho televisivo, televisão, não usa TV, porque TV não é uma sigla, é uma abreviação, tá bom? Então ele fala dessa popularização da televisão. E qual é o problema em relação a essa popularização da televisão? Ele considera que a mídia passa a mediar as nossas relações. E essas imagens que a mídia veicula começam a determinar desejos, certo? Então, o espetáculo que é feito nessa mídia condiciona o desejo dos indivíduos. Porém, é preciso lembrar que desejo e acesso são coisas diferentes. Então, todos os indivíduos que consomem a mídia estão submetidos à mesma publicidade que gera o mesmo desejo. Porém,
a realização desse desejo é diferente para cada grupo social, e isso é um problema, certo? Essa sociedade mediada por esse espetáculo gera aí desejos que muitas vezes não podem ser realizados. E como que a gente pode fazer um paralelo com os dias de hoje? Tem a questão da televisão, o professor Valdir, em algumas aulas aí para trás, falou sobre como a televisão continua muito presente nos lares brasileiros, mas a gente tem um item a mais que complementa esse debate, que é o aparelho celular. Então, o aparelho celular, ele também tem ali nas redes sociais, o aparelho celular, o computador e a internet, tá? Tem ali nas redes sociais toda essa mediação de imagem que gera desejo, que muitas vezes faz com que as pessoas queiram consumir muito. E a gente tem os ônus e os bônus do consumo, como a gente falou lá no começo da aula. No próximo repertório, a gente vai falar sobre Ilha das Flores. Eu deixei aqui a sinopse do documentário. Esse documentário ele começa falando sobre a produção de tomates e, a princípio, pode parecer um pouco sem sentido começar uma narrativa falando sobre tomates, mas qual é a ideia? Fala-se sobre esse tomate que é plantado, que é colhido, que passa por um processo de seleção, de distribuição, chega ao supermercado, é consumido por uma pessoa que compra para fazer um molho de tomate, e ele vai seguindo toda essa sequência desse tomate, desde a produção até o descarte. E aí a gente acredita, né, que no momento em que há o descarte desse tomate, o ciclo se encerra. Mas o documentário fala um pouquinho sobre como esse lixo, esses itens de lixo são descartados em determinados contextos e são ainda consumidos por alguns grupos sociais. Então, fala bastante do sistema capitalista, dos interesses, do que leva as pessoas a consumir, qual é o tipo de consumo, quem tem acesso ao quê, enfim. Enquanto para um jogar um tomate fora no lixo é algo completamente banal, para outros esse tomate faria diferença em uma questão nutricional ou em uma segurança alimentar, enfim. Então, quando a gente pensa em Ilha das Flores, a gente pensa em todo esse processo de consumo. É bem interessante o documentário, ele está gratuito na internet, vocês podem pesquisar, assistam. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. É um documentário curtinho e extremamente rico para uma série de debates, até mesmo debates sobre produção de lixo, por exemplo. Por fim, a gente fecha com um clássico literário, que é Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é uma obra que narra um contexto distópico, em que as pessoas nascem condicionadas para determinadas funções. E você nasce pré-determinado para aquela função e não há possibilidade de alteração ou de mobilidade social. E o que acontece? Normalmente, as pessoas elas são tão condicionadas aos contextos em que elas nasceram para frequentar, que elas não questionam isso. Mas caso venha algum questionamento, alguma sensação de infelicidade ou uma indignação, qualquer tipo de sentimento que faça o indivíduo questionar o status quo, como as coisas funcionam, eles consomem um comprimido que na obra é chamado de soma. E esse comprimido dá uma sensação de prazer e anestesia qualquer tipo de sensação negativa, de infelicidade, de questionamento, enfim. E a gente pode fazer um paralelo aqui com relação aos desejos dos indivíduos hoje de consumo. Essas condições podem levar esses indivíduos ao consumo de drogas, aos vícios. Hoje em dia há uma série de vícios, o consumo de apostas digitais, o consumo de mídias sociais, né? A nomofobia, o vício na tecnologia, o consumo excessivo de alimentos, no caso de distúrbios alimentares, enfim. Então, aqui a gente pode visualizar o soma como algo que aliena o indivíduo e descola esse indivíduo da realidade. E, hoje em dia, há uma série de possibilidades de itens legais e ilegais que podem ser consumidos e que geram essa sensação de descolamento da realidade e sensação de felicidade. Então, isso pode ser um paralelo com a realidade e, claro, né, determinados itens que geram essa alienação podem ter prejuízos inúmeros para a população, certo? Bom, esses foram os nossos repertórios associados a uma sociedade de consumo. Caso você
esteja finalizando aí a sua preparação para o Enem e queira verificar como estão suas notas, como estão seus textos, ainda dá tempo de adquirir alguns dos nossos pacotes de correção personalizada. Nós enviamos a correção detalhada, por escrito e por áudio, comentando cada erro e cada acerto do seu texto para que você atinja a sonhada nota 1000. É isso, é nós que voa, bruxão.